Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Hora de História Assombrada. Hoje, nós vamos embarcar em uma viagem pelo desconhecido, trazendo para vocês histórias de arrepiar, cheias de mistérios e enigmas. Mas antes de começarmos, quero pedir para que vocês curtam este vídeo, compartilhem com seus amigos e, claro, deixem um comentário contando o que acharam. E é super importante que você se inscreva no canal, para que a gente possa continuar trazendo mais conteúdos assustadores e intrigantes para vocês. Estamos com a meta de alcançar 1000 inscritos até setembro, então não se esqueça de apertar o botão de inscrição e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Você já se perguntou se um objeto pode ganhar vida própria ao receber energia, dedicação e concentração suficientes? Será que ele pode começar a exibir características humanas, como se estivesse possuído ou abrigando uma alma? Esse tipo de ato místico tem sido praticado ao longo dos séculos por várias religiões e cultos ao redor do mundo. E hoje, vamos explorar um exemplo bem estranho que sugere que isso pode ser possível. Tudo começou quando um presente generoso foi dado a uma pequena menina, e uma tragédia que se seguiu trouxe consequências que continuam a assombrar a família e os habitantes da vila até hoje, atravessando fronteiras de terras e mares. Esta é a história não contada de Okiku, a boneca japonesa assombrada, e do poder paranormal bizarro que a possuiu. O Japão é um lugar místico e espiritual, onde as almas do passado parecem interagir com os vivos. E os lugares onde essa energia espiritual se manifesta com mais força são os muitos templos espirituais do Japão, que abrigam várias religiões, com destaque para o budismo e o shintoísmo. Por todo o país, há milhares de templos, mas um deles guarda um artefato espiritual com uma história trágica e ainda mais assustadora que continua a ser escrita até hoje. Em Hokkaido, Japão, no templo budista de Menengai, encontra-se uma boneca com um passado bizarro e trágico. Existem várias versões sobre como essa boneca surgiu e como o templo se tornou seu lar final, mas todas compartilham os detalhes mais importantes. Vou contar a versão mais amplamente aceita e tentar ser o mais fiel possível à lenda. Nos anos de 1918, em Hokkaido, Japão, um garoto de 17 anos chamado Ikigai Suzuki estava procurando um presente para o aniversário de sua irmãzinha. Enquanto explorava as lojas locais, algo na vitrine de uma loja chamou sua atenção. Era uma pequena boneca vestida com um tradicional kimono japonês. Sabendo que havia encontrado o presente perfeito, Ikigai comprou a boneca e voltou para casa, onde a família celebrava o aniversário da menina. Akiko recebeu a boneca e se apaixonou por ela imediatamente. A partir daquele momento, as duas se tornaram inseparáveis. Onde Akiko ia, a boneca ia junto. Ela penteava o cabelo da boneca, dava banho, vestia-a, e a tratava como se fosse sua irmã mais nova. Elas até compartilhavam refeições e dormiam lado a lado. A alegria que a boneca trouxe para Akiko era imensa. Mas essa felicidade logo se transformaria em tragédia. Em um dia quente, enquanto Akiko brincava com sua boneca ao ar livre, ela foi picada por um mosquito. O que parecia ser um simples incidente, se transformou em um caso terrível de malária. Apesar dos esforços da família, Akiko faleceu, segurando sua boneca especial até seu último suspiro. A família Suzuki queria enterrar a boneca com sua filha, mas isso não foi permitido pelas regulamentações religiosas e estatais da época. Em vez disso, após o enterro de Akiko, a boneca foi colocada em um pequeno altar familiar dentro da casa, como uma homenagem à filha amada. Logo depois que a boneca foi colocada no altar, coisas estranhas começaram a acontecer. Ikigai percebeu que o cabelo da boneca parecia estar crescendo, agora mais longo do que quando foi colocado no altar. O cabelo, que originalmente era preto e na altura dos ombros, agora tinha vários tons de marrom e estava começando a ficar com pontas duplas. Intrigado, ele chamou a atenção dos pais para isso. Com o passar dos dias, a família cortava o cabelo da boneca, mas todos começaram a ter pesadelos perturbadores com Akiko, que aparecia assustada e sozinha na escuridão, chamando por eles, reconhecida apenas por sua voz. Às vezes, ela os culpava pelo que havia acontecido. Cada membro da família teve esses sonhos em diferentes momentos, levando-os a acreditar que o espírito de Akiko não estava em paz. Esses sonhos inquietantes logo se tornaram ainda mais estranhos. A boneca, que eles passaram a chamar de Okiku em homenagem à filha,
aparecia ao lado da cama após esses pesadelos. Em um incidente, o pai da família acordou suando frio e se viu frente a frente com o olhar inexpressivo da boneca. Sem saber o que estava acontecendo, os Suzukis procuraram a ajuda de um sacerdote budista local, que realizou um ritual de purificação na casa e na boneca. No entanto, a atividade espiritual parecia aumentar e se tornar mais intensa. Além dos pesadelos recorrentes e dos movimentos aleatórios da boneca, a atividade espiritual se manifestou em estranhos acontecimentos durante o dia. Logo, começaram a ouvir batidas e sussurros de uma menina pela casa, vozes sem corpo que variavam de altos tons infantis a gemidos suaves de algo inexplicável. As luzes começaram a piscar, e a atividade paranormal se tornava mais frequente à medida que as datas de nascimento e morte de Akiko se aproximavam no calendário. Esses eventos assustadores continuaram ao longo dos próximos 20 anos, com vários sacerdotes e xamãs sendo chamados, todos chegando à mesma conclusão: o espírito inquieto de Akiko agora habitava a boneca que ela tanto amava. Sentindo a necessidade de uma grande mudança e incapazes de lidar com a presença espiritual cada vez mais forte que assombrava sua casa, os Suzukis decidiram se mudar para outro distrito, acreditando que a boneca era a causa de seus problemas e do tormento emocional que haviam vivido nos últimos 20 anos. Eles resolveram não levar a boneca com eles. A família concluiu que, se a alma de Akiko não encontrava paz, talvez a proximidade da boneca com o túmulo de Akiko fosse a chave para aliviar a força ou a magia que parecia emanar dela. Para remover a boneca do túmulo, a família procurou o templo budista Menengai, em Hokkaido. Ao longo dos anos, a fama da boneca como objeto assombrado se espalhou pela comunidade e por boa parte do país, muito provavelmente por conta das interações entre a família Suzuki e a comunidade espiritual. Os líderes e sacerdotes do templo Menengai decidiram abrigar Okiku permanentemente. Como acontece com muitas lendas, alguns detalhes podem ter sido exagerados com o tempo, e outros podem nem ser verdadeiros. Inicialmente, os sacerdotes acreditavam que a família poderia estar sofrendo de luto e outros problemas espirituais não relacionados à boneca. No entanto, à medida que os anos se passavam e Okiku permanecia no templo, eles começaram a vivenciar as mesmas estranhezas que Suzukis haviam enfrentado por todos aqueles anos. O cabelo de Okiku continuava a crescer, deixando os sacerdotes perplexos. Eventualmente, eles cortaram o cabelo e o testaram, descobrindo que se tratava de cabelo humano, de uma menina. Eles notaram que a atividade espiritual parecia se acalmar temporariamente quando o cabelo era cortado e penteado. Mas as mesmas atividades, batidas e vozes sem corpo, logo começaram a invadir o templo também. A força de Okiku parecia estar crescendo. Qualquer sacerdote que fosse cético em relação à boneca ou tentasse purificá-la por conta própria logo seria assombrado em seus sonhos, transformando seu sono em episódios inquietantes. Agora, o templo estava recebendo reclamações, e não parecia haver uma solução à vista. Os líderes do templo decidiram tentar aplacar o espírito com gestos de boa vontade, na esperança de manter as coisas sob controle. À medida que os anos se transformavam em décadas e entrávamos no século XXI, sacerdotes de várias gerações cuidaram e zelaram pela boneca conhecida como Okiku. Embora algumas das atividades mais violentas tenham diminuído, há um consenso geral de que ela ainda é tão poderosa quanto antes, talvez até mais, à medida que envelhece. Parece que quanto mais sua fama e notoriedade crescem, mais visitas ela recebe e mais forte ela se torna. Ela continua a invadir os sonhos de quem a visita, e seu cabelo cresce cada vez mais rápido e desordenado. Dizem que ela enlouquece os turistas que duvidam de sua autenticidade, e muitas pessoas relatam não apenas terem visto seu cabelo estranho e sentido uma presença maligna ao visitá-la, mas também terem sido perseguidos por ela e tê-la visto em seus sonhos. Relatos mais recentes e perturbadores sugerem até que sua boca está lentamente se abrindo, como se estivesse se preparando para sussurrar ou gritar. Alguns visitantes afirmam ter visto dentes pequenos e pontiagudos aparecendo na abertura de sua boca, o que só aumenta o medo e o mistério em torno de Okiku. No entanto, apesar de toda a estranheza e do terror que a boneca traz, muitas pessoas continuam a visitar o templo. Alguns fazem isso por curiosidade, outros por um desejo de sentir o sobrenatural, e há aqueles que procuram respostas espirituais ou uma conexão com o outro lado.
Os sacerdotes do templo Menengai continuam a cuidar da boneca, acreditando que manter uma relação de respeito com o espírito que habita é a melhor maneira de evitar qualquer tragédia maior. A lenda de Okiku tornou-se tão famosa que ela se tornou parte do folclore japonês, inspirando contos, filmes e até documentários. Ela é vista por muitos como um exemplo do poder que as emoções humanas, especialmente a tristeza, a dor e o amor, podem ter sobre o mundo material, mesmo após a morte. Okiku não é apenas uma boneca, ela é o símbolo de uma alma inquieta, de uma tragédia que se recusa a ser esquecida. Para aqueles que acreditam, Okiku é um lembrete assustador de que, às vezes, o espírito humano pode transcender a morte e manifestar-se de maneiras inesperadas e aterrorizantes. E para aqueles que são céticos, ela é um enigma, um mistério que desafia a lógica e a ciência. E assim, a boneca Okiku permanece no templo Menengai, envolta em mistério e lenda. Ela espera pacientemente por seus próximos visitantes, pronta para mostrar a eles que, no Japão, o sobrenatural e o mundano muitas vezes se entrelaçam de maneiras que desafiam a compreensão. Quem se atreve a visitá-la? Quem se atreve a desafiar o espírito de uma garotinha que, mesmo após a morte, não consegue encontrar paz? A história de Okiku continua a ser escrita, e ela pode muito bem estar esperando por você para ser seu próximo capítulo. E então, o que você achou dessa história assustadora? Você teria coragem de visitar o templo Menengai e ver Okiku pessoalmente? Deixe nos comentários o que você faria nessa situação. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam conhecer essa lenda aterrorizante. E lembre-se, quanto mais compartilhamentos e inscrições, mais histórias de arrepiar traremos para vocês. Muito obrigado por assistir, e até a próxima história assombrada.